começando mais um programa Geração JC aqui na TV CPAD. E hoje eu tenho a honra de ter ao meu lado ele que é o chefe do setor de marketing aqui da CPAD, é autor, é o pai da Bia e é uma bênção, Robson Rocha. Olá, Robson, tudo bem? Tudo na paz? Oi, Roberto, tudo na paz, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e eu já quero começar já atacando com perguntas. Manda ver. Como você se interessou por marketing? Isso foi no meu segundo grau. Naquela época se chamava segundo grau, hoje em dia ensino médio. Eu sou velho, faz parte. Mas eu fazia segundo grau técnico de edificações, mas sempre tive uma pendência para a área de comunicação, sempre gostei muito de desenhar, ler, tanto livros quanto história em quadrinhos, ver filmes, então eu estava sempre antenado com a área de comunicação. E um colega meu, que era da área de eletrotécnica, fazia construção civil, falou que ia fazer faculdade para publicidade. Ele começou a explicar o que era faculdade de publicidade, isso tem a ver comigo, legal. Aí terminei meu segundo grau técnico, fiz meu estágio, fiz o vestibular e, pela misericórdia de Deus, misericórdia mesmo, passei e me formei em publicidade na Universidade Federal Fluminense. Que bênção, que bênção. Eu falei, gente, que ele é autor de livros e não apresentei. Olha só, tá aqui, ó. O primeiro é esse, Se Conselho Fosse Bom. Temos também o Publicidade para as Igrejas, que é um guia prático e ilustrado para criar. E também a Conspiração Gnóstica. Quase que não sai. Você viu, né? Que eu dei uma paradinha, né? E eu quero justamente começar perguntando sobre esse segundo livro, que é a Publicidade para as Igrejas, que você fez junto com o Rafael Paixão. Isso, exatamente. Temos muitos jovens que nas igrejas eles produzem os anúncios da igreja, dos eventos e tal. Você também teve esse interesse antes de começar a faculdade? Você também fazia isso na igreja? Sim, sempre fiz a divulgação lá na igreja, dos eventos da igreja, nos famosos murais da igreja, os cartazes, panfletos, eu sempre fazia. E nem sempre usava os recursos tradicionais, como, por exemplo, computador e impressora. Muitas vezes você pode usar coisas mais criativas, diferentes. Uma que eu fiz que marcou muito foi um anúncio de um congresso de mocidade lá da igreja. O que eu posso fazer para chamar atenção? Eu vou fazer um barco com todo mundo dentro e colocar como título Embarque Nessa. Beleza, mas como que eu vou fazer isso? Peguei uma caixa de sapatos, cortei as abas, dobrei, então ele virou a frente de um barco. Peguei uma folha de isopor do tamanho de um cartaz, colei esse barco já pintado, desenhado no isopor, pintei isopor fazendo o céu e o mar, e fiz as caricaturas de cada um dos membros da mocidade lá da igreja e coloquei eles dentro do barquinho e coloquei no mural. Foi fantástico o resultado, porque era uma coisa inusitada, porque era um cartaz que se projetava para fora da parede. Legal. Então todo mundo parava para ver e ainda procurava se reconhecer nas caricaturas. Então conseguiu o efeito que desejava, que era chamar a atenção para si, para as pessoas perceberem do evento que era o congresso de mocidade que queria ter. A fundamental de uma campanha é essa, é fazer as pessoas que estão passando, ou passando pela rua ao ver um cartaz, ou folheando uma revista ao ver um anúncio, ou assistindo um programa de TV ao ver um break comercial, pararem e se interessarem por aquela comunicação, por aquela mensagem. E então eu já fazia isso antes de fazer publicidade na faculdade e depois profissionalmente. E é difícil fazer um bom anúncio para a igreja? Sim, é difícil. Existem alguns conceitos básicos que as pessoas ignoram porque ninguém é obrigado a saber, porque não é profissional da área. O primeiro conceito básico é: faça um anúncio para agradar a quem você quer falar, não para agradar a você. Por exemplo, quando a gente conversa com uma criança de 4 ou 5 anos, nós reduzimos a nossa linguagem ao nível da compreensão daquela criança. Muitas vezes até simulamos a voz parecida com uma voz infantil, colocamos termos mais simples, por exemplo: ó, neném, não encosta ali não, porque ali faz dodói, tá? A gente não vai falar: meu querido infante, por favor, não coloque seu dedo indicador naquela tomada, pois terá um curto-circuito e ele receberá uma voltagem de uma descarga elétrica de não sei quantos volts que poderá dar cabo à sua vida. Ela não vai entender. Mas se você falar: não coloca o dedo lá que faz dodói, ela entende. Então, isso é fundamental na publicidade, se adequar à linguagem, à característica, à cultura da pessoa com quem você quer falar. Se você vai fazer um anúncio, uma divulgação de um evento para idosos, para a terceira idade da igreja, a linguagem é de um jeito. Para o público infantil é outra. Para o grupo de senhoras ou de jovens é outra.
a linguagem, a abordagem, as imagens, as cores, tudo muda conforme o público a qual se destina. E hoje em dia a gente vê aí muitos anúncios feitos por jovens, né? Folder, cartazes, mídias em geral anunciando um evento. As redes sociais dos nossos departamentos estão aí, não nos deixam mentir, né? Sim, sim. A gente também vê alguns que são muito poluídos visualmente. Ou? Qual é a primeira dica que você deixaria para quem faz esses anúncios? Menos é mais? Isso, regra básica de design. Eu não sou designer, eu sou publicitário, minha área é mais redação publicitária, mas como eu disse, esse livro feito... Eu disse não, a Roberta que disse, o livro foi feito a 4 mãos com o Rafael Paixão, que é um excelente designer. Essa é uma regra básica de design, menos é mais. Quando você coloca muita informação, todas elas perdem relevância, você não sabe para onde seu olho vai. Então coloca as informações importantes, uma imagem de impacto, pouco texto, para que as pessoas possam fixar e entender rapidamente a mensagem. Quando colocamos muita informação, vira poluição visual. As pessoas se perdem, não conseguem entender para onde o seu olhar tem que ir. Não tem um foco, né? Não tem foco. Tem uma coisa chamada hierarquia da informação. Então você tem que ver o que você quer que as pessoas vejam primeiro. É o título, a imagem, o endereço. O design vai definir isso. O design da peça vai definir isso. Se colocamos muita informação espalhada por tudo quanto é canto, a pessoa não sabe para onde ver. Então ela vê que tem um evento, mas não consegue memorizar a data, porque ela não consegue achar a data do evento no meio daquela poluição visual. Porque a igreja, ela é formada por trabalho voluntário. E a maior parte desse trabalho voluntário não são de profissionais, são pessoas que estão quebrando um galho. Estão com amor à obra. Exatamente. Não são obrigadas a saber esses conceitos. Por isso que escrevemos esse livro, para dar esses conceitos básicos para fazer um trabalho mais bem acabado que favoreça a comunicação. Então, se você tem interesse aí, gente, pode ligar aqui para o 0800 da CPAD e no site da CPAD, que é cpad.com.br. Vou deixar também o 800 aqui embaixo. Procura lá, Publicidade para Igrejas, um guia prático e ilustrado para criar. Por favor, tá? Faz aí, compra aí para poder fazer um trabalho mais bonito, né? Para o Senhor tem que ser o melhor, né? Exatamente. A gente tem que dar o melhor para o Senhor. Exatamente. E o estudar, o aperfeiçoar faz parte disso. Com certeza, com certeza. Qual é a melhor maneira de fazer, então, um marketing ou os visuais da igreja? Bom, aqui nós temos que definir dois conceitos diferentes. Marketing e publicidade. Publicidade é uma área do conhecimento chamada comunicação social. Eu sou formado em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Então eu sou um comunicólogo. A Roberta, que está aqui do lado, é formada em comunicação social na área de jornalismo. São áreas afins de comunicação. Mas marketing é outra área do conhecimento. As pessoas não sabem, pensam que é a mesma coisa. Marketing é da área de administração. Marketing tem a ver com estratégia, com pensar, com planejar, com levantar dados. Na prática funciona assim. O departamento de marketing de uma empresa elabora os detalhes de um produto, para quem ele se destina, quando que vai ser lançado, o preço, faz essa coletagem de informações, que se chama briefing, e passa para a agência de publicidade, que vai fazer a comunicação para divulgar de acordo com essas informações. Então, marketing e publicidade trabalham juntos, mas são coisas diferentes. Então, tá vendo? Para você que está aí se preparando aí no Enem, está fazendo o Enem, está aguardando o resultado, quer fazer marketing, quer fazer publicidade, está em dúvida? O Robson está aqui te explicando. Eu, no caso, fiz os dois. Eu fiz depois a pós em marketing. Fiz o MBA em marketing. Que eu ia fazer e acabei mudando de ideia, gente. Mas eu sou apaixonada por essa área, gosto muito e estou aprendendo aqui. Quem sabe um dia, né? Quem sabe... eu podia ter sido... Você ter sido meu chefe, olha. Já né? pensou? Já pensou nisso? Que benção. Escapou de uma roubada, hein? Ô, Jesus. Ou você que escapou de uma furada. Robson, que cuidados a pessoa deve ter para fazer anúncios pelas mídias digitais? Que hoje em dia está muito fácil, né? Sim. Nossas redes sociais aí. Bom, nós temos que ter alguns cuidados específicos. Quando falamos de mídias digitais, elas podem perder o controle. Geralmente nós mandamos para um público específico. No ambiente da web, esse público pode ser mais amplo. Então você pode estar impactando pessoas que não têm nada a ver com aquele assunto. Então você está perdendo o foco. É importante postar no lugar certo, por exemplo. Às vezes o lugar certo não é a sua página pessoal no Facebook, mas a página da sua igreja. Se você está falando para um evento específico da sua igreja e fechado da sua igreja.
Ou então um grupo de WhatsApp que atenda a um grupo específico de pessoas que pensam a mesma coisa ou que têm um interesse comum. É necessário ter foco para anunciar a coisa certa para o público certo, senão você tem desperdício. Além disso, no Facebook, outra coisa que nós temos que ter atenção, tanto o Facebook quanto o WhatsApp, que muitas vezes a gente cria a arte no computador e vê, pô, ficou bonito, ficou legal, mas a gente está vendo nesse tamanho. Mas hoje em dia a maior parte das pessoas vai ver numa telinha desse tamanho. E aí aquilo que ficou bonito fica ilegível nesse tamanho porque foi feito olhando para uma tela maior. Temos que fazer pensando que as pessoas vão ver em telas de no máximo 5 polegadas de tamanho. Então tem que ser feito para ser visto pequeno. Senão a coisa fica... a informação se perde. Isso tem que ser levado muito em consideração, sim. Outra coisa que eu vejo nisso daí é a cor também da fonte, né? Às Sim. vezes a imagem que está por baixo, você imprime, tá dando para ler. Você vai ver, não tem tanta leitura assim. Não, e também exatamente. varia também de cada tela também. Uma tela pode ter mais brilho, menos, e a pessoa não sabe e não está enxergando. Tem né? cores que não combinem, não combinam de jeito nenhum. Não dá para combinar, por exemplo, vermelho com verde, só na bandeira de Portugal. Mas se colocar um texto vermelho sobre uma fonte verde, desaparece, porque para os nossos olhos são cores opostas que desaparecem, elas somem, você não consegue ler. Então tem que ser cores que dão contraste, mas essas cores elas não dão contraste. Então é bom tomar cuidado na escolha de fontes e formatos e cores que permitam que dê uma boa legibilidade, que essa que é a palavra-chave. E até a pessoa fazer um teste, né? Pegar o celular e mostrar para a mãe, para a tia, para a avó, ver se você está conseguindo enxergar. Teste é uma coisa fundamental, tanto em marketing quanto em publicidade. Não confie só na sua opinião, ou no seu feeling, ou no seu gosto. De preferência, tentar mostrar para uma pessoa que seja parecida para o público para quem você está querendo mostrar. Ok, ó, a conversa aqui tá muito boa, mas vamos dar uma pausa, vai ser bem rapidinho e a gente já volta aqui que eu tô gostando do assunto, hein? Não sai daí não. Enquanto eu te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Como eu sempre falo, né? Eu falei que o intervalo era rapidinho. Já estamos de volta aqui com Robson Rocha, ele que é o chefe aqui de marketing da CPAD. E a gente está falando, está dando dicas para você que faz anúncio aí na sua igreja, que gosta dessa área. Então aproveita aqui o bate-papo. Se você não viu aí, você chegou agora aí na sala, não viu o bloco anterior, quando terminar, corre lá para ver, você vai gostar. Robson, quais as características de um anúncio completo? Que cuidados nós devemos ter a fim de não esquecer detalhes da mensagem? A primeira coisa é que todo anúncio tem que ser feito, tem que ter revisão. Depois de feito, elaborado o texto, para um pouco, descansa uma meia hora, depois volta, lê de novo para ver se não cometeu algum erro. Seja erro gramatical, seja esquecimento de alguma informação. Depois disso, aí começa a fazer a elaboração do layout do anúncio. O que o anúncio precisa ter para ser bem feito? A primeira coisa, ele tem que estar focado na sua mensagem. Basicamente, o que concentra um anúncio? Um anúncio é o que, quem, onde e quando. O que? O evento do congresso de escola dominical da minha igreja. Onde? Na igreja tal, tal, tal. Quem? Com os preletores tais, tais, tais. Quando? Na data tal, tal, tal. Esses são os elementos básicos que as pessoas precisam saber para ser informadas de um anúncio, de um evento. Que é basicamente o tipo de anúncio que se faz em igreja, são anúncios de eventos.
diferente do anúncio publicitário de produtos, que tem outras características. No caso de igreja, estamos falando basicamente das atividades que as igrejas promovem. Então, essas perguntas básicas têm que ser respondidas num anúncio. Fez o texto. Se está respondendo essas perguntas, tá legal, tá ok. O que é elemento demais? Por exemplo, colocar todos os principais integrantes que vão participar. Não, tem e outros para não poluir. Vai estar o fulano de tal, o cicrano e outros. Porque nome demais se perde. E participação musical, a cantora Roberta e outros. Senão, vai acabar colocando muita informação. É importante entender que um anúncio é uma interrupção no que a pessoa está fazendo. Seja uma navegação, seja numa leitura, seja assistir um programa. Então, você tem que ser rápido e conciso, porque o foco da pessoa é no que ela estava fazendo antes e não no anúncio. É importante que tenha uma imagem de impacto, não precisa ser 2, 3, 4, uma. Se for um anúncio impresso, não precisa ter a foto dos palestrantes, a não ser que seja uma pessoa conhecida nacionalmente. Eu sei que anúncio evangélico adora colocar a foto de todo mundo. Não precisa. Não precisa realmente, porque só vai poluir. É mais importante ter uma imagem de impacto que chame atenção para o olhar da pessoa se prender naquilo e depois ler a informação do que ter muita foto de gente. A pessoa joga na internet, gente, né? Joga na internet para ver quem é a pessoa. Isso, exatamente. Não vai fazer muita diferença, vai ser uma pessoa geralmente de terno e gravata com óculos, então é muito parecido com o outro. É bem desse jeito. Sim. Agora, Robson, que conselho você deixa para quem está interessado em cursar marketing, publicidade e propaganda? Cultura geral. Um bom publicitário é uma pessoa que tem uma cultura geral. Um professor que eu tive na faculdade, o professor Hélio Fernandes, ele falava o seguinte, que o publicitário tem que ter repertório. Ele tem que saber de tudo um pouco e pelo menos alguma coisa tem que saber bem. Então, ele, por coincidência, ele falou que uma coisa que ele gostava de saber bem era a Bíblia, apesar dele não ser evangélico. Eu também, né, por coincidência, só que por sorte eu sou evangélico. E aí eu também procuro ter outras fontes de informação. Então, uma pessoa que é da área de publicidade, ele tem que conhecer música, tem que conhecer cinema, tem que conhecer literatura, tem que conhecer história em quadrinho, tudo que faz parte da cultura geral das pessoas, que possa ser usado como um elemento para tocar na sensibilidade delas, pode ser usado. Eu já vi um comercial, alguns anos atrás, de liquidificador que usou cenas do desenho animado Pica-Pau. Porque as pessoas para quem eram voltadas aquele produto já estavam numa faixa etária que viram Pica-Pau quando eram crianças, então servia de um elemento lúdico que prendia a atenção delas. Então, é necessário ter esse tipo de informação. E isso só tem com cultura, tem que conhecer de tudo um pouco. Ler muito e sempre. Esse é o segredo, gente, não pare de ler. E para você ler, ficar bem informado, nós temos 3 exemplares aqui só para você, ó. Tô virando publicitária, gente, ó. Vai bem, vai bem. Publicidade para as igrejas, um guia prático e ilustrado para criar. A conspiração gnóstica. Acertou agora. Viu? Eu também olhei bastante antes de falar. E se conselho fosse bom, ó, todos eles feitos aqui pelo nosso amigo Robson Rocha. E justamente, falando de livros, vamos falar agora sobre o Robson autor. Tá ok. O primeiro livro foi esse, Se Conselho Fosse Bom, que é voltado para os adolescentes, né, para jovens, dicas de alguém que passou pela adolescência e sobreviveu para contar. Robson, como nasceu essa vontade de escrever? Desde que era criança. Tô lembrando agora, quando era criança, pedi, vou entregar minha idade de novo. Pedi pra minha mãe comprar uma máquina de escrever. Gente, eu sou do tempo que existia máquina de escrever, as pessoas usavam. Eu também. Entrega a idade, menina. Voltemos. Aí, minha mãe comprou uma máquina de escrever, eu comecei a escrever um livro que eu nunca terminei sobre ficção científica. Aí parou, ficou na cabeça. Mais tarde, foi passando o tempo, me tornei professor de adolescentes na escola dominical da igreja, convivendo com eles, suas necessidades, suas dúvidas, seus anseios, suas experiências. E eu pensei, por que não escrever um livro para essa galera, para ajudar essa galera a passar por essa fase de transição? E aí eu resolvi escrever o Se Conselho Fosse Bom, que é um livro mais baseado nas minhas experiências pessoais quando eu era adolescente, do que
conselhos de um venerando, pessoa com muito conhecimento, porque as pessoas tendem a esquecer do que foi sua adolescência, lembram do que é a sua infância, lembram da sua juventude, e talvez porque tenham pagado muito mico, procuram apagar essa fase da memória. Quieto. Aí eu não deixei quieto, eu coloquei os meus micos aí, para ajudar as pessoas a entenderem essa fase de transição, se aceitarem e passar de uma forma mais tranquila por essa fase. E cada capítulo é um assunto diferente, onde eu escrevi da forma mais coloquial possível. Eu escrevi conversando com o adolescente, porque para tornar a leitura fluida, leve e gostosa para eles. Então tem capítulos que eu falo sobre relacionamento familiar, tem capítulos que eu falo sobre eleições, tem capítulo que eu falo sobre como elaborar um currículo para correr atrás de um estágio, falo sobre a importância de ter conhecimento, de ter cultura. Tem de tudo um pouco. Falo sobre música na igreja, tem música fora da igreja, tem de tudo um pouco. Tem alguma coisinha que você quer falar aí agora? Já que algum dos micos, já que você falou que você entregar não teve mico nunca é bom, né? Ah, mas você escreveu um livro sobre eles? Cara, acredite se quiser, só fui atravessar a rua sozinho a primeira vez com 11 anos de idade, sem ter mãe por perto. Ridículo isso, né? Mas acontece. Mais novo do que eu. Olha só. Minha mãe ainda me levava para a escola até os 14, 15 anos. Não, minha filha tá assim. Adriana, deixa a Bia aí. Não, mas eu acho que é porque é menina, né? Menina, deve os ser. pais têm mais cuidado. Mas aí é muito tosco. Mano, pertinho da escola, tem que ir com o pai e mãe. Teve uma vez que eu consegui escapar. É. Agora, Robson, eu quero que você fale um pouquinho sobre os outros 2 livros. Vamos dar um pequeno spoiler, já que está agora na moda essa palavra, né? Para quem ainda não leu os seus livros. Tá, beleza. Se o conselho fosse bom... Ah, ele tem ilustrações que eu mesmo fiz. Como eu disse, eu gostava de desenhar, então cada capítulo é aberto com ilustrações que eu fiz. Legal. Quais os assuntos que eu trato nele? Vamos lá. O primeiro capítulo é minha adolescência. É necessário mesmo tocar nesse assunto? Quais são suas referências? Estou com medo. Adeus preguiça. Estudar para quê? O maior de todos os artistas. Internet, que trem é esse? Aumenta o som. E a música evangélica nessa história? Vire para o seu irmão do lado e diga. Antes que o inevitável aconteça. Namoro. Ah, não, esse assunto de novo? Como fazer um currículo? Você já tem título de leitor? E a conclusão. Então eu toco em cada um desses assuntos de uma forma rápida, curta, divertida, bem-humorada, que são assuntos que todo adolescente tem que conviver com isso. Nem sempre rola de uma forma agradável, mas é necessário entender. Estudar para quê? Será que vale a pena mesmo estudar? Na minha opinião, pelo meu histórico de vida, vale. O maior de todos os artistas é que eu falo de Deus como criador da natureza. Som, eu falo sobre música, sobre prestar atenção no que eu estou ouvindo. O som é maneiro, mas a letra é legal? Ela agrega alguma coisa? E por aí vai. Quais são as nossas referências? O que influencia a gente? De quem que eu estou me espelhando para ser alguém na vida? Eu estou me espelhando no meu pai, na minha mãe, num cara que chegou e conseguiu ser alguém na vida, ou no youtuber porque está fazendo sucesso falando coisa engraçada? Quem é a minha referência? E por aí vai. São vários assuntos específicos que eu vou tratando com eles, uma conversa bem aberta, bem franca, bem solta, para que possa ajudar eles a passar por essa fase. Vai por mim, passa. Falou? Passa mesmo. E a conspiração gnóstica é uma ficção. Uma ficção. Esse deu um trabalho. É o seguinte, esse livro ele conta a história de como o apóstolo João escreveu o seu evangelho. Basicamente, resumindo, é o seguinte, o João já era um velhinho de mais de 80 anos, estava na cidade de Éfeso, já pertinho de se aposentar, quando ele recebe visita de alguns bispos das igrejas da Ásia, avisando que havia uma nova heresia surgindo no meio da igreja, dentro da igreja, que era o gnosticismo. Eles estavam precisando de ajuda para poder provar que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. Porque essa heresia, o gnosticismo, ela dizia que Jesus não era o Filho de Deus encarnado.
mas que Cristo havia encarnado numa pessoa chamada Jesus, ou que Cristo tinha um corpo falso, porque essa heresia cria que o espírito é bom e o corpo era ruim. Mas a Bíblia fala que tudo que Deus fez é bom. E aí, nesse livro, João começa a escrever o seu evangelho, e de fato foi isso mesmo, para se contrapor a essa heresia. Por isso que na abertura do seu evangelho ele escreve: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." Essa introdução, logo de cara, já é para combater essa heresia. E todo o evangelho de João foi escrito para isso. Nesse livro eu conto os bastidores, por que isso aconteceu, como aconteceu, dou um apanhado geral sobre o que era a época, o que era a cidade de Éfeso da época, como estava a igreja naquele período. Então ele tem história, ele tem arqueologia, ele tem estudo bíblico, tem teologia, tem devocional, tudo isso embrulhado em ficção. Olha, tem livro para todos os gostos aqui, gente. É verdade. Então, olha só, vamos só dar um breakzinho bem rapidinho, porque a gente precisa passar aqui os anúncios que o nosso amigo já fez, vai passar o intervalo já já e voltamos com mais perguntas aqui. Não sai daí não. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. O programa Geração JC está de volta. Nesta edição, estou aqui conversando com um marqueteiro. Robson Rocha está aqui ao meu lado. Ele que é o chefe do setor de marketing aqui da CPAD. Ele também é autor de livros e é o pai da Bia, como eu já falei, que é uma benção, uma garota muito esperta. A gente vai falar com ela nesse bloco. Só que antes disso, eu quero saber, Robson, tem aí projeto de uma nova literatura surgindo? Um ou dois. Atenção, fiquei até sem palavras. Mas é o seguinte, eu estava começando um projeto específico sobre um livro acerca do Antigo Testamento, um livro de estudo bíblico. Mas aí eu percebi, tá me faltando um subsídio para poder encarar esse desafio. Vou dar uma pausa nesse livro e vou fazer uma faculdade de teologia para ter os conhecimentos necessários para poder investir nisso. Então, agora eu estou terminando a faculdade, estou cursando teologia na FAECAD, uma faculdade maravilhosa, muito boa, aprendi muita coisa nova, confirmei outras coisas. E então esse final de ano estou terminando e ano que vem eu iria começar esse livro. Só que eu tenho que fazer uma monografia para concluir. Minha monografia vai ser sobre outro assunto, vai ser sobre pentecostalismo. E o meu orientador, ele sugeriu que eu transformasse em livro essa monografia. E aí o que vai rolar? Então eu vou fazer transformar essa monografia em livro, depois eu vou fazer o outro livro. Em outras palavras, se tudo der certo, pode ser que eu tenha um livro sobre pentecostalismo no ano que vem, e em 2020... um livro sobre o Antigo Testamento. Não quer dizer que o livro vai sair, porque como é que funciona? A gente escreve o livro, apresenta para a CPAD vai levar para avaliadores que vão chegar à conclusão que se o livro vale a pena ou não sair, porque o livro ou está bem escrito ou está mal escrito, ou o livro está bem escrito, mas o assunto não tem a ver com o que a casa está querendo publicar agora no momento. Então é o que eu pretendo escrever. Não quer dizer necessariamente que vai ser publicado em 2019, 2020, mas vou estar escrevendo isso, então tem que ficar no aguardo. Que benção. Então a gente também já pode ficar no aguardo de 2 novos produtos aí no mínimo. No mínimo. A gente crê. No mínimo. Crê que vai sair os 2. Robson, você já deu aula na escola dominical, como você mesmo já falou. Isso, ainda dou. Ainda dá, mas agora é para adultos. Agora é para adultos. Então, mas para adolescentes você deu num período, né? Foi. E tinha contato com os adolescentes
pelo menos uma vez por semana apenas, né? Isso. Agora você tem uma adolescente todos os dias, 24 horas por dia dentro de casa. Isso. Como é que é essa convivência? A dona Bia vai fazer 14 anos esse mês. A convivência é maravilhosa. Ela adoro ficar com a minha filha, adoro brincar com ela, adoro ficar zoando ela também. Porque sem zoar não tem graça, né? Não é ser pai, né? Não é ser pai. Quando ela é menorzinha, meus pais moram na casa de cima. Ela ia na casa de cima lá e eu fechava a porta. Pro cachorro da minha irmã não descer e não invadir a casa. Ela vinha, batia na porta, qual é a senha? Ô pai, sou eu, filha, qual é a senha? Papai é fera, tá bom, pode entrar. Então, essa que é a senha que eu dei pra ela. Então eu tô sempre brincando com ela, inventando coisas diferentes. Mas a gente procura ter um diálogo bastante aberto, conversar sobre tudo. Ela tem as suas opiniões, eu tenho as minhas, a gente se respeita muito. E o relacionamento é sempre muito bom. Gostamos de coisas parecidas. E quando tem que puxar a orelha, a gente puxa a orelha. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Bom, faz parte de todo o universo do que é ser pai. E é muito gostoso me relacionar com ela. E ela vai poder namorar antes dos 30? Claro, eu sou um cara moderno, com 25 pode. Com 29,5, né? Tô brincando. Por enquanto ela não tá pensando nisso não, que Deus aconselhe assim durante muito tempo. Por um bom tempo, né? Ou pelo menos você que não sabe que ela tá pensando assim, né, meu amigo? Não, por enquanto ela só acha o Capitão América e o Loki um gato. Tá. Então já pode esperar. Não, deixa... Bia, não, desculpa, tá? Desculpa. É isso aí, gente. Eu conversei aqui com o Robson, ele que é uma benção, mas calma, não tá acabando, não fique assustado. Tenho mais uma pergunta, Robson. Manda. E se conselho fosse bom? O que você diria para os nossos jovens que são super criativos, querem seguir a carreira de publicidade, a carreira do marketing? Qual conselho você daria se o conselho fosse bom? Bom, o conselho que eu daria é absorvam o máximo possível de conhecimento. O primeiro conhecimento que tem que absorver é o conhecimento da palavra de Deus, porque ele vai ser o norte para a sua vida, em todas as esferas da sua vida. Além disso, tem que ter o conhecimento secular. Em todas as áreas do conhecimento tem que saber alguma coisa. Então, sim, tem que ler jornal, sim, tem que ver telejornal, tem que saber o que está rolando de filmes, ler sinopses, conhecer trailers, tem que saber do que está acontecendo na música, até para poder fazer uma crítica embasada. Não vale o não ouvir e não gostei, tem que conhecer, tem que ler literaturas variadas. Eu, por exemplo, tenho por norma, eu leio um livro evangélico, depois eu leio um livro da minha área de atuação, ou seja, publicidade e marketing, e depois um livro sobre outro assunto qualquer para oxigenar o cérebro. Tem que estar sempre buscando áreas diferentes de informação, porque tudo, absolutamente tudo neste universo pode ser útil para a profissão de publicidade, porque tudo é conhecimento e tudo é comunicação. E ele lê mesmo, gente. Ele volta e meia está lendo matérias em sites, ele está indicando coisas para a gente no Geração JC, lá no nosso site. Pode até entrar lá no site do Geração JC, revistajeraçãojc.com.br. Tem uma indicação aí de um filme que ele nos deu, na verdade, é um alerta, né? O Mundo Sombrio de Sabrina, né? É uma boa indicação do que não ver. Do que não ver, gente. Só Jesus para, né, estar no meio dos nossos jovens e adolescentes. Sim, né? sim. Porque existe muita informação negativa hoje em dia. Tem muita informação aí para nos afastar de Deus, para termos uma mente distante da palavra de Deus, da ética de Deus, da moralidade de Deus e do próprio Deus em si. Por isso que eu falei que a primeira coisa é conhecer a palavra de Deus, para poder saber filtrar o que é bom, para poder reconhecer os sinais. Senão a gente acaba engolindo tudo como legal, ou até achando que tudo que é legal também não é bom, porque não sabe filtrar. É necessário ter o senso crítico. E o senso crítico vem por meio da maturidade, que vem por meio do conhecimento.
Ok, Robson, eu quero te agradecer. Foi um prazer. Obrigado pela honra de estar aqui ao meu lado aqui. A honra é mútua. Um pouquinho sobre essa bênção aí, sobre o que é o marketing, explicando um pouquinho. Ele vai voltar outras vezes, hein, gente? Que vocês viram que tem assunto aqui para falar. É só chamar, estou aqui para isso. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, continue te inspirando, dando mais e mais criatividade, que saiam mais ideias abençoadas aí da sua... Cachola. Isso, dessa cabecinha abençoada. E que o Senhor abençoe sua família, seu ministério. E volte sempre. O Geração JC está aqui de portas abertas para te receber. Muito obrigado, Roberto. E eu quero agradecer aí você que esteve aí comigo até agora. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Gostou do vídeo? Compartilha aí com seu amigo, vai. Fique à vontade aí. Pode compartilhar quantas vezes quiser. E você já sabe que na outra semana a gente tem um novo encontro aqui no Geração JC na TV CPAD. Fique na paz, até a próxima!